você vai ser vencedor. É nessa dificuldade que você vai subir. Aleluia, Deus! Tu és fiel, Deus! E a Bíblia diz que Deus faz uma promessa, que esse povo iria voltar, iria habitar a terra de Canaã, a terra prometida, aonde o nosso patriarca Abraão estava habitando. Então a Bíblia diz que Deus vai levantar um homem por nome chamado Moisés, para poder libertar este povo. Ora, a Bíblia diz que ele chama este Moisés. Quando Moisés ele mata o egípcio e foge para Midian, ele se casa, mas é ali que ele vai ter um encontro com Deus. É numa terra que está distante do Egito, é numa terra aonde ninguém dá nada, é numa terra aonde ninguém te vê. É ali que o próprio Deus está te olhando, é ali que o próprio Senhor está te contemplando. Sabe por quê? Tem dia na nossa vida que nós se deparamos com uma situação que às vezes nós nos perguntamos para nós mesmos: será que Deus está me vendo? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus está contemplando a situação que eu estou vivendo? Sabe o que Deus está dizendo para mim? Eu estou contemplando a situação que você está vivendo. Eu estou contemplando a dificuldade que você está passando. Só que entenda, isso não vai permanecer, porque eu entro na cena e mudo o teu quadro. Eu entro na cena e tiro você de Midian e te transformo no libertador. Mas libertador do quê? No libertador da sua família, no libertador do seu trabalho, no libertador da sua rua, da vizinhança fofoqueira linguaruda. Eu te levanto lá. E ele levanta Moisés, filho de Joquebede, para poder libertar o povo de Israel. E conhecemos a Bíblia, pois a Bíblia diz que acontece todos os sinais, as pragas, mas é na última, que é a morte dos primogênitos, que é a morte dos filhos primogênitos, que acontece que o povo israelita ele é liberto. Só que eles são libertos às pressas. E quando eles são libertos, eles vão para o deserto. Eles vão para o deserto. Eles fogem para o deserto. Eu fiquei me perguntando. Eu falei: Deus, mas por que sair do Egito e ir para o deserto? Aí Deus disse para mim: filho, às vezes é necessário tirar você do Egito e fazer você passar pelo deserto, porque há uma diferença de se viver no Egito, porque no Egito você vive conforme a regra do Egito, mas andar no deserto você anda conforme a regra de Deus, ou seja, você vai comer aquilo que Deus te der no deserto, você vai beber aquilo que Deus der para você beber no deserto. Então é simples. Então Deus estava dizendo: vocês vão sair e vão entrar no deserto. E eles estão entrando no deserto. Aí a Bíblia diz que eles vão passando de um lugar para o outro. Quando eles vão passando de um lugar para o outro, eles vão chegar a uma região chamada Refidim, e lá vão habitar. Chegam lá, havia água, mas a água não dava para beber, irmão Mário. Não dava, mas por quê? Porque a água estava amarga. A água estava amarga. Então não dá para beber, irmã Luísa, daquela água. Aí a Bíblia diz que o povo começa a reclamar com Moisés: Moisés, foi para isso que você nos tirou do Egito? Foi para morrermos de sede a nós, os nossos animais, os nossos filhos? Foi para isso que você nos tirou do Egito? Foi para padecer aqui nessa terra? Por acaso no Egito não tem lugar lá para sepultar os nossos mortos? E aqui, Moisés, aqui nós somos jogados à míngua. Eu disse que há uma diferença de se viver no Egito e há uma diferença de viver no deserto, porque no deserto você bebe água, mas é uma água
que Deus ele faz um milagre para quando eu e você ver e ter a certeza que no deserto Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você, Deus vai providenciar aquilo que eu preciso para me manter de pé, para manter a minha família de pé. Aleluia, Deus! E ali eles matam a sua sede, bebem. É Deus! E a Bíblia diz que o povo ele estava caminhando pelo deserto. Só que o que eu acho mais interessante é que quando o diabo ele vai perceber que nós estamos fracos, ele vai tentar investir contra a nossa vida, ele vai tentar ciladas contra a nossa vida, ele vai tentar nos destruir, mas porque estamos fracos, talvez seja porque nós tropeçou em alguma coisa e nos fez desviar do nosso foco que é Cristo. Mas eu quero dizer para você, é que quando tem propósito de Deus, o diabo ele pode até se levantar, mas você não vai cair, você não vai cair, porque Deus está no controle, e se Deus está no controle, o diabo não vai te arrancar da presença dele, não vai conseguir. Aleluia, Deus! E aí a Bíblia diz que vai vir os amalequitas, a Bíblia diz que vai vir os amalequitas, o rei Amaleque vão vir para guerrear contra o povo israelita que estava no deserto. Eu comecei a andar um pouquinho dentro da Bíblia e comecei a olhar a caminhada desse povo israelita pelo deserto. Foi uma caminhada dura, foi uma caminhada cansativa, Luísa, foi uma caminhada exaustante, ou seja, é uma caminhada igual a minha e a sua sobre a face dessa terra. É uma caminhada dura, é uma caminhada exaustiva, é uma caminhada que vai exaltar a mim e vai cansar a você também, porque o mundo que estamos vivendo é um mundo que está se corrompendo e automaticamente as pessoas que estão nele estão se corrompendo, mas basta eu e basta você a não se corromper com as coisas desse mundo, não, querido, porque o que eu entendo com isso é que o próprio Deus ele toma a boca do apóstolo João e vai dizer assim, ó: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, e aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Ou seja, sabe o que eu quero dizer? Eu não posso me conformar com o mundo que está aí fora, porque o mundo que está aí fora é a mesma coisa do deserto que o povo estava passando. Eu não entendi, o povo não poderia se contentar viver no deserto, porque eles estavam em direção para Canaã, e Canaã era a terra prometida por Deus. Eu não entendi, assim como esse povo que estava no deserto, passeando por ali, só passeando, eu estava em direção a Canaã, a terra prometida. Assim sou eu, Marcos, assim é a igreja aqui, passeando na terra, mas em direção para o céu, em direção para o céu. Então pode se levantar Amaleque, então pode se levantar Malequita do inferno, seja de onde for, mas se Deus está comigo, se Deus está com você, não tem como ele prevalecer. Diz a Bíblia que ele vem com a força total para tentar destruir o povo de Israel. Mas por quê? Porque ele viu que o povo está cansado, ele viu que o povo saiu do Egito. Então, aí eu parei para pensar, então quer dizer que a imunidade do povo estava baixa. E quando sabemos bem, quando a nossa imunidade está baixa, é rapidinho para você ficar doente. E quando você fica doente, é difícil sarar. É difícil. Então eles olharam e viram que a imunidade do povo de Israel estava baixa. Não estou falando de alguma enfermidade, mas fisicamente.
Porque caminhar no meio do deserto, no sol escaldante, se eu faço uma caminhada de meia hora daqui até lá na pista, eu estou com a língua para fora, cansado. Então imagina esse povo. Então o pensamento do rei era esse: vamos atacar, vamos destruir esse povo, vamos acabar com todos. Então eles começam a preparar um exército. Só que entenda, quando tem promessa de Deus, meu querido, fica tranquilo que o diabo não vai destruir. É Deus. Fica tranquilo. Aí a Bíblia diz que Moisés, o líder espiritual, o líder que estava na frente do povo, ele vai tomar uma atitude. Ele vai dizer: Josué, vem aqui, Josué. Em minhas palavras, os amalequitas estão vindo para guerrear contra nós. Os amalequitas estão vindo para tentar nos destruir, porque ele está pensando que nós estamos fracos. Só que nós não estamos fracos, porque o Deus de Israel está velando por nós. Aleluia. A primeira coisa que eu quero falar para você é que quando o diabo pensar que você está fraco, aí você entenda, é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa na sua vida. Por quê? É quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Então Moisés ele vai dizer: Josué, escolhe homens capazes, escolhe homens capazes para ir à guerra. Só que escolher se trata de extrair algo de alguma coisa. Então escolhe homens capazes para ir para a guerra. Mateus, se não me falha a memória, capítulo 14, versículo 22, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Deus vai dizer assim: muitos são chamados, mas porém poucos são escolhidos. É Jesus. Então Josué, ele chamou homens capazes para ir para a guerra. Mas Moisés vai dizer assim: olha, Josué, quando você ir para a guerra, eu vou subir para o monte, juntamente com Arão, eu interceder por você. É Deus. Interceder por você na batalha. Então amanhã, a esta hora, eu estarei no monte intercedendo por você. Vai para a guerra. E lá vem os amalequitas guerrear contra o povo de Israel. E diz a Bíblia que a batalha foi ficando mais braba ainda. E Moisés, Arão e Ur estavam no monte. A Bíblia diz que Moisés estava com as mãos levantadas no monte, intercedendo por Josué. Aí a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel que estava na batalha juntamente com Josué, com os outros guerreiros, estavam vencendo a batalha, porque Moisés estava intercedendo pelo Josué. Ou seja, sabe o que mantém a minha casa de pé? Sabe o que mantém o teu casamento de pé? Sabe o que mantém o meu trabalho de pé? Sabe o que mantém a minha vida social de pé? É minhas mãos levantadas para o céu, dizendo: Deus, eu confio no Senhor, porque enquanto eu tiver com as mãos levantadas, a minha casa não vai ser casa de prostituição. Enquanto eu tiver com as mãos levantadas, a minha casa não vai ser casa de drogaria, não. Enquanto eu tiver de mão levantada, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Evacela Bacauá. Aleluia, Deus. Então enquanto eu estou com a mão levantada aqui, Aleluia, Pai. intercedendo
percebendo, Deus começa a trabalhar. Mas aí a Bíblia diz que as mãos de Moisés começaram a pesar. Ninguém consegue ficar o dia todo com as mãos levantadas. Ninguém consegue permanecer o dia todo levantado, não de pé. Ninguém consegue. As pernas começam a doer, os braços começam a pesar. Foi o que estava acontecendo com Moisés. Aí a Bíblia diz que os braços dele pesou, ele abaixou. Mas quando ele abaixou as mãos, irmão Mário, diz a Bíblia que os amalequitas começaram a prevalecer contra os israelitas na batalha. Ou seja, quando eu abaixo as mãos, o diabo começa a fazer ruaça. Quando eu abaixo as mãos, o diabo começa a entrar e começa a destruir. Mas por quê? Porque eu abaixei as mãos. Aí sabe o que eu quero dizer para você? Levanta a mão, levanta a cabeça, mantenha a postura, não deixa o diabo te destruir, não. Aleluia, Deus. Porque é isso que ele quer, que as tuas mãos se abaixem, a tua guarda se abaixa. Aí ele começa a inverter contra a sua vida. Mas olha só, você vai entender. Mas quando eu estou preparado, o diabo ele pode se levantar, pode, mas ele vai cair. Por quê? Lembra do culto de ensinamento, quando o apóstolo Paulo dizia assim: não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no poder do Senhor, tomando sobretudo a armadura de Deus. Ou seja, eu tenho que estar com as mãos levantadas e tenho que estar equipado com a armadura de Deus, porque quando o diabo vir, eu vou estar com a minha mão levantada e dizendo: aqui não, porque enquanto eu estiver com as mãos levantadas dentro da minha casa, aqui é a presença do Senhor que vai habitar. Aí está Moisés com as mãos abaixadas, enquanto os guerreiros estavam padecendo na mão dos amalequitas. Ei, irmão Mário, eu comecei a olhar dentro da Bíblia e pude perceber já no meio espiritual os inimigos dos israelitas dizendo: vamos vencer a batalha, vamos conquistar os israelitas e eles vão ser os nossos escravos, eles vão trabalhar para nós. Então eu já comecei a ver isso, o inimigo dizendo: agora é tudo nosso, agora quem controla somos nós. Só que não, porque alguém disse: eu vou estar no monte intercedendo por você, eu vou estar lá no monte